Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal. Estamos indo para a nossa segunda aula de matemática e hoje a gente vai falar sobre os números primos, os números compostos, os critérios de divisibilidade, o MMC e o MDC. Mas calma, não precisa se assustar, não precisa se desesperar, porque é muito tranquilo. Vocês vão ver que é bem facinho e que daqui para frente vocês vão acertar todas as questões sobre MMC e MDC. Mas antes, deixa eu pedir para vocês já se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativar o sininho de notificação e seguir a gente lá no Instagram. Dito isso, sem mais delongas, vamos para o que interessa, né? A nossa aula de matemática. Então vamos lá, deixa eu ativar aqui a minha câmera para vocês e vamos começar com a nossa querida matemática. Eu quero começar falando sobre os números primos. E vocês vão ver que é muito tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. Os números primos é diferente de 1, ou seja, o 1 não vai entrar na nossa brincadeira. Ele só é divisível por 1 ou por ele mesmo. Como assim? 2, ele é divisível por 1 e por 2, por ele mesmo. E o 3? Bom, o 3 só é divisível por 1 e por 3, assim como 5, só é divisível por 1 e por 5. Ou seja, diferente do 1, por que diferente do 1? O 1 é neutro, não vou chamar ele nem de número primo e nem de número composto. Ele é neutro, então tira ele da brincadeira. Agora, os primos são só os que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, o 7 é por 1 e por ele mesmo, o 11 só por 1 e por ele mesmo, o 13, o 17, o 19. Professora, eu preciso decorar todos esses números primos? Não, se você entendeu o conceito, tá valendo. Se você lembrar que é um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo, tá ótimo, tá? E aí a gente tem os números compostos, que são aqueles que admitem outros divisores. Então, o 4 admite outro divisor? Admite o 1, o 2, o 4, ele mesmo. E o 6? O 6 admite o 1, o 2, o 3 e o 6. Viu que possui mais divisores? Bem facinho de entender. Mas, lembrando que o que eu quero que vocês levem para a vida são os números primos. Tranquilo? Dito isso, vamos para a nossa questão. Qual dos números abaixo é primo? Pô, professora, e agora? Eu vou ter que ficar tentando dividir esses números até eu achar número que eu não vou conseguir dividir? Não, é por isso que existem os critérios de divisibilidade. Então, antes da gente fazer essa questão, deixa eu falar para vocês sobre os critérios de divisibilidade, beleza? O 2, qual que é o critério de divisibilidade? Professora, você está falando critério de divisibilidade toda hora, mas o que significa isso? Eu vou passar dicas para vocês, macetes, que vocês vão olhar para o número e já vão saber se ele vai ser divisível por 2, se vai ser divisível por 3 ou vai ser divisível por 5. Então, vão ser dicas para você olhar e já saber se é ou não divisível por 2, por 3, por 5. Assim vai poupar tempo, você não vai ter que ficar testando. Então, a primeira dica é, um número é divisível por 2 se ele termina em 0 ou termina em número par. Bem tranquilo, né? Ou seja, terminou em 0, então é divisível por 2. Terminou em número par, é divisível por 2. Vamos ver o nosso exemplo, 438. 438 terminou em número par? Terminou em 8. Então, é divisível por 2. Pode dividir, que eu garanto para vocês que vai dar certo. O resto vai ser 0. Vamos ver. Olha lá. 2, que dá 4, sobra 0. Desce o 3, dá 1. 3 menos 2 é 1. E desce o 8. 18 tem na tabuada do 2? Tem, né? É o nosso 9. 18. Zerou a nossa divisão. Entenderam? A ideia é que eu quero que zere a divisão. Eu quero que isso aqui, que a gente chama de resto, seja o 0.
E só de olhar o número agora, você já sabe se ele é divisível por 2 ou não. Se ele terminou em 0, é divisível por 2. Se terminar em número par, também é divisível por 2. Bem tranquilo, né? Então vamos agora ver as dicas para o nosso 3. Quando o número ele é divisível por 3, você vai somar esse número e o resultado tem que estar na tabuada. Então você vai somar e olhar quem? A tabuada. A tabuada de quem? Do 3. Ah lá, 1365. Então vamos somar. Vamos somar quem? Os algarismos. 1 mais 3 mais 6 mais 5. Se o nosso resultado dessa soma tiver a tabuada do 3, então é divisível por 3. Então vamos ver. 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 5, 15. 15 tem na tabuada do 3? Tem sim, né? 3 vezes 5 é 15. Então, gente, vamos conferir se realmente a divisão de 1365 por 3 vai dar um número exato, com o resto de 0. Qual número chega mais perto de 13? O 4, né? Porque 4 vezes 3 é 12. 13 menos 12 é 1. Desce o 6. Qual que chega mais perto? O 5, né? Porque 3 vezes 5 é 15. 16 menos 15 é 1. E desce o nosso 5 aqui. Olha lá, que número vezes 3 que dá 15? O 5 de novo. Então, o que eu fiz? Eu só somei os algarismos e vi se o resultado estava na tabuada do 3. Se tiver, pode dividir por 3, que vai dar tranquilo. Então, 1365 dividido por 3 dá 455. Beleza? Vou apagar e vamos ver os critérios do 5. Os critérios do 5 é muito tranquilo também. Quando o número terminar em 0 ou terminar em 5. Bom, 685 termina em 5. Então pode ir na fé e na coragem que vai dar para dividir por 5 e vai dar um número exato, sem vírgula. Vai ficar 1, 6 menos 5, sobra 1. Desce o 8, o mais próximo é o 3, que dá 15. 18 menos 15, sobra 3. Desce o nosso 5. Que número vezes 5 que dá 35? O 7, né? 35 e zerou. Tranquilo? Então agora bateu o olho no número e já vai saber se vai dar para dividir por 2, por 3 ou por 5. Professora, mas e os outros números? O 4, o 6, o 7, não tem dica? Tem sim, mas repare, aqui eu coloquei só número, o quê? Primo, porque aqui é o mais importante, é o que a gente mais vai usar, esses 3 números primos. Então, decorando isso aqui, já está perfeito, já ajuda bastante, mas existem outras dicas, outros macetes, para os outros números também, e eu vou passar para vocês. Ah lá, pelo 4, você terminar em 00 ou os 2 últimos números estiverem na tabuada do 4. Então, você vai olhar os 2 últimos mais o que? A tabuada. Então, vamos ver 732. Eu vou olhar quem? Os 2 últimos números, não é 00. Então, agora eu vou ver se 32 está na tabuada do 4. 32 está na tabuada do 4? Tá sim, né? 4 vezes 8 é 32. Então, perfeito. Pode dividir que vai dar certo. Olha lá. 732 dividido por 4. Nossa, 4 ficou feio, né? Pronto. Deu uma arrumada. O mais perto, aqui, lá do 7, é o próprio 4. Porque o 2 já passa. 7 menos 4 é 3. Aqui não dá, eu vou ter que descer o segundo número, que é 3. Mais perto de 33 é quem? O 32. O nosso 8, então. 32. 33 menos 32 sobra 1. Desce o 2. Que número vezes 4 que dá 12? O 3, né, gente? Então, aqui fica 12 e a gente
zerou a nossa continha. E pelo 6? O pelo 6 é tranquilo. Ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, pelo 6, você vai ter que saber as regras de divisibilidade do 2 e do 3. Vamos ver se 840 é divisível por 2. Depois a gente vai ver se ele é divisível por 3. E se for divisível pelos dois juntos ao mesmo tempo, então também é divisível por 6. Ó, 840. Qual que é a regra de divisibilidade do 2? Se terminar em 0 ou número par. Bom, termina em 0. Então dá por 2. Agora vamos ver se dá por 3. 8 mais 4 é 12. Mais 0, 12. 12 tá na tabuada do 3? Tá sim, né? Então, esse número também vai ser divisível por 6. Vamos ver? 840 dividido por 6. Dá 1. 8 menos 6 dá 2. Desce o 4. Que número? Vezes 6, que dá 24. O 4, né? Então, dá 24. Só que, ó, repara, eu não desci todos os números. Faltou um para descer. Quem que eu vou descer agora? O 0. Se você colocou o 0 aqui embaixo e não fez diferença nenhuma, você tem que colocar ele aqui também. As regras de divisibilidade do 9 é muito fácil. É igual o que a gente faz com o 3. A gente vai somar os algarismos e ver se está na tabuada do 9. Então, você faz uma soma e depois olha a tabuada. Então, vamos ver se 954 é divisível por 9. 9 mais 5 mais 4. O resultado tem que estar na tabuada do 9. 9 mais 5 é 14. 14 mais 4 é 18. O 18 está na tabuada do 9? Tá sim. Então, 954 é divisível por 9. Vamos ver. Dá 1, né? Que dá 9 e fica 0. Desce o 5. Bom, o 5 não dá para dividir por 9, então vamos descer o 4 também. 54. Que número vezes 9 dá 54? O 6. Então, 16 vezes 9 é 954. Perfeito. O nosso resto é 0. E aí, esse é o objetivo da brincadeira. Beleza? Aí você fala assim, nossa, professora, tá bom, você passou do 2, do 3, o do 5, o do 4, 6 e do 9. Mas o 7 e o 8? Bom, gente, o 7 e o 8 é um caso à parte. Eu acho que os critérios de divisibilidade, ou seja, os macetes, as dicas do 7 e do 8 são mais difíceis do que você tentar fazer a conta, tá? O meu objetivo é simplificar para vocês e não deixar vocês mais confusos. Com esses aqui, já vai ajudar muito a vida de vocês. A gente vai usar isso lá no MMC, vai usar isso no MDC e depois vai usar ainda na simplificação de fração. Agora, vamos fazer aquela questão sem ter que ficar tentando dividir cada alternativa para ver se é um número primo ou não. Bom, vamos ver os critérios do 2 primeiro. Qual que é o critério do 2? Terminar em 0 ou em número par. Bom, o único que termina em 0 aqui, ó, é o 140. Então, eu sei que ele vai ser divisível por 2. E não é, então, um número primo, porque o número primo ele não é divisível por nenhum número além de 1 e ele mesmo. Então, 140 a gente já tira da brincadeira. Bom, não tem mais nenhum número com 0 e nenhum número com par. Então, vamos para o próximo critério, que é o número 3. Vamos somar. 1 com 2, 3. 3 com 3 é 6. 6 está na tabuada do 3? Tá sim. Então, eu sei que esse número vai ser divisível por 3. Portanto, não é o que a gente quer, porque a gente quer um número que não divide, que é um número primo. Vamos ver a letra C. 5 com 1 é 6. 6 com 3 é 9. 9 está na tabuada do 3? Tá sim.
Então, também não é o que a gente quer. Só resta, então, a letra D. Bom, vamos tentar o critério do 3. 6 com 7. 7 com 3 dá 10. 10 não está na tabuada do 3. Então, não vai dar. Ah, professora, e por 9? Bom, a gente já somou. 1 com 6 é 7. 7 com 3 é 10. Também não está na tabuada do 9. Não se encaixa nos critérios do 2, porque não termina em 0 e nem em número par. Não se encaixa nos critérios do 5, porque também não termina em 0 ou em 5. Não se encaixa nos critérios do 6 e nem do 4, porque o do 6 tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. A gente já está vendo que não é divisível nem por 2 e nem por 3, então também não vai ser divisível por 6. E o do 4 tem que ter os dois últimos terminar ou em 0, 0 ou está na tabuada do 4. 63 está na tabuada do 4? Não, né, gente? Não dá. Então, o nosso número primo aqui, ó, é a letra D, o 163. Tranquilo? Dito isso, vamos para os nossos mínimo múltiplo comum. Gente, é muito tranquilo. Eu não sei porque tantas pessoas têm medo dele, porque eu acho até gostosinho de fazer, tá? Mas antes de eu entrar e explicar o que é o mínimo múltiplo comum, deixa eu lembrar vocês o que é um múltiplo, tá? O múltiplo é o resultado que está na tabuada de um determinado número. Por exemplo, 3 vezes 5 é 15. Então, 15 é múltiplo de 3 e também é múltiplo de 15, porque o 15 vai aparecer na tabuada tanto do 3 quanto do 5. Isso é o múltiplo. Então, a pergunta que a gente faz quando a gente quer achar o mínimo múltiplo comum é: quem está na tabuada? Como assim? Vamos lá. Quem está na tabuada do 2? Bom, 2, 4, 6, o 8, o 10, o 12 e assim por diante. Então, os múltiplos de 2 são 2, 4, 6, 8, 10. É a tabuada do 2, tá? E agora, e os múltiplos de 6? Bom, vamos ver. Os múltiplos de 6 é 6, 12, 18, 24, 30 e segue. Beleza, então agora eu ensinei vocês a descobrirem os múltiplos. É só você olhar a tabuada do número. Bem tranquilo. Agora vamos olhar para o significado de MMC. Mínimo múltiplo comum. É muito tranquilo. Então ele quer o menor em comum entre os dois, 2 e 6. Qual que é o menor número em comum entre essas duas tabuadas? É o número 6, ó. 6 aqui e o 6 aqui. Então, o MMC de 2 e 6 é 6. Bem facinho. Mas, professora, eu não aprendi assim. Lá no colégio, eu fazia diferente. Calma, rapaz. Vamos para o próximo exemplo. Ele quer o MMC de 36, 30 e 24. Gente, não é viável você vir aqui e ficar fazendo o múltiplo de 36, depois o múltiplo de 30. Ficar fazendo a tabuada desses números vai dar muito trabalho para vocês. Então, existe um outro método, que é bem mais fácil. Você vai colocar, e é provavelmente o que você lembra da escola. Você vai colocar o 36, o 30 e o 24. Vai traçar um traço e aqui você vai colocar apenas números primos. Apenas números primos, ok? E a gente vai tentar dividir. 36 dá para dividir por 2? Dá, ó, termina em número par. E 30 dá para dividir por 2? Dá, ó, termina em 0. E 24 dá para dividir por 2? Também dá, termina em número par. Então, beleza, vamos lá. 36 dividido por 2 é 18. 30 dividido por 2 é 15. E 24 dividido por 2 é 12. Dá por 2? Dá, ó, eu ainda tenho o 18 que dá para dividir por 2 e tenho 12. Ah, professora, mas o 15 não dá. Não tem problema. Você só vai repetir ele então. 18 por 2 é 9. E o 15? O 15 não dá, então repete. E 12 por 2 é 6.
Dá para dividir por 2 ainda? Dá. Olha lá o nosso 6. Vamos por 2. Repete o 9, que o 9 não dá, né? Repete o 15, que também não dá. E 6 dividido por 2 é 3. E agora? Bom, agora não dá mais por 2, mas dá por 3. 3 também é um número primo, então eu posso colocar ele aqui tranquilamente. 9 por 3 é 3. E 15 por 3 é 5. E 3 por 3 é 1. E agora? Agora só repetir o 3. Vamos lá. 3 por 3 é 1. O 5 não dá, então repete ele. O 1 a gente só repete. E agora só dá por 5, que fica 1. 5 por 5 é 1 e 1. O nosso objetivo no MMC é sempre chegar nisso aqui. O final tem que ser sempre 1, 1, 1. E agora? Agora você vai multiplicar todo mundo. Vamos lá. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3 é 24. 24 vezes 3 é 72. E 72 vezes 5 é 360. Então, o mínimo múltiplo comum de 36, 30 e 24 é 360. Viu, gente? Não precisa de estresse nenhum. É muito fácil o MMC. É só você ir dividindo até chegar em 1. Esse é o nosso objetivo. E depois você vai multiplicar. Multiplicando todo mundo, nossa resposta vai ser o mínimo múltiplo comum. A única coisa que eu preciso que vocês lembrem é que aqui sempre vai o quê? Apenas números primos. Beleza? Fazer uma questãozinha para ver como que aparece em prova. O mecânico faz revisão nos freios dos veículos dos 3 diretores de uma empresa. A cada 10, o quê? Dias, 10 dias. Outro a cada 12, o quê? Dias. E o terceiro a cada 15 dias. Inclusive aos sábados, domingos e feriados. Se hoje ele fizer a revisão dos 3 veículos, daqui quantos dias será a próxima vez em que fará a revisão dos 3 em um mesmo dia? Professora, mas como que eu vou saber se a questão ela é de MMC ou não? Aparecem as seguintes palavras-chave: mesmo e próxima vez. Ou vem escrito próxima vez ou algum sinônimo. Por exemplo, novamente, de novo. E o mesmo? Normalmente o mesmo ele se mantém. Pode aparecer juntos, tá? Mesmo dia ou juntos, tá? Então vamos lá. Então eu dei a dica de como encontrar uma questão de MMC. Apareceu próxima vez, de novo, novamente, e a palavra mesmo ou juntos, tá falando de MMC. Então ele quer o MMC de 10, 12 e 15. Agora vamos lá fazer. Observe que quando eu estava lendo, eu deixei bem destacado que era dias. Todos aqui, todos os números estão em dias. Então a nossa resposta vai sair em quê? Em dias. Professor, e se tivesse um em dias e o outro em semanas? Você ia transformar ou tudo em semanas ou tudo em dias. Não pode ficar aqui no MMC misturando as coisas. Ou é só dias ou é só semanas. Beleza? Isso vai servir para centímetros, para metros, para quilômetros. Então, aqui todo mundo tem que estar na mesma unidade. No nosso caso, a questão já deu. Tudo em dias. Então, eu posso seguir. Dá por 2? Dá sim. 10 por 2 é 5. 12 por 2 é 6. E 15 dá? Não dá. Então, repete ele. Sem crise. Dá por 2? De novo, dá. Olha o nosso 6 por 2. Repete o 5. 6 por 2 dá 3. E repete o 15. Agora, vamos por 5, que daí a gente já chega em 1. 5 por 5 é 1. E o 3? O 3 não dá. Então, repete. E 15 por 5 é 3. Beleza. Agora, vamos por
3. Fica 1, 3 por 3 é 1 e 3 por 3 é 1 de novo. E agora, gente? Agora é só multiplicar. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5 é 20. E 20 vezes 3 é 60. Então, a nossa resposta é a letra E. Viu? Nada difícil. O que os alunos normalmente reclamam é que eles não sabem se a questão é de MMC ou não. Mas agora vocês sabem, apareceu próxima mesmo, é MMC que ele está falando. Beleza? Então vamos agora para o máximo divisor comum, que é o MDC. Repara que aqui eu não falei mais em múltiplo, aqui eu falei em divisor. Então, vamos saber o que é os divisores de um número. Então, o número é divisor de outro quando o resto da divisão é zero. Lá no MMC, qual que era a pergunta que a gente fazia? Quem está na tabuada do número? Aqui não. Aqui a pergunta é diferente, é na tabuada de quem ele aparece. Vamos ver os divisores de 3. Bom, aqui é muito fácil, porque o 3 é número primo. Então, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, é 1 e 3. E os do 6? Vamos ver. É 1. O 2 divide o 6? Divide. E 3. Mais algum? Sim, né? O próprio 6. Então, esses são os divisores de 6. Agora ficou fácil. Ele quer o máximo em comum. Ou seja, o maior em comum. Qual que é o maior em comum entre 3 e 6? É o número 3. Então, o MDC de 3 e 6 é 3. É o maior em comum. Muito, muito tranquilo. Só que também, às vezes, não é viável você ficar fazendo lá divisão do número. E tem um outro método, então, para ir mais rápido. O que eu vou fazer? Bem parecido com o MMC. Só que você aqui não pode esquecer de uma coisinha. No MDC, você também só vai usar números primos. Só que tem mais uma coisinha. Ou você vai dividir todo mundo, ou você não vai dividir ninguém. Como assim? Ou o 2 divide todo mundo, ou você para a conta. Vamos lá. Aqui, 48 e 84 é divisível por 2? É, porque os dois terminam em número par. 48 dividido por 2 é 24 e 84 dividido por 2 é 42. Bom, dá para dividir por 2 ainda? Dá, né? Os dois terminam em número par, então vamos lá. 24 por 2 dá 12 e 42 por 2 dá 21. Professora, e agora? Dá para dividir por 2? Não. Ah, professora, mas o 12 dá. Mas aqui a brincadeira é ou divide todo mundo ou não divide ninguém. Então, o 2 divide todo mundo? Não, então ele não vai dividir mais ninguém. E o 3? O 3 divide todo mundo? Divide, né, gente? Ó, 12 dividido por 3 é 4. E 21 por 3 é 7. Agora, existe um número que divida 4 e 7 ao mesmo tempo? Não, né, gente? 7 é um número primo. Então, acabou a nossa conta. A gente para aqui, bem tranquilo. Aqui, a gente não tem o objetivo de chegar no 1. Não quero isso. Eu só quero que divide todo mundo ou não divide ninguém. Beleza, vamos ver. Agora é só multiplicar também. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 3 é 12. Então, o máximo divisor comum de 48 e 84 é 12. Gente, muito, muito de boa, né? Vamos ver, então, como aparece. Uma costureira tem 4 carretéis de fitas, com, respectivamente, 164 o quê? Metros, 136 metros, 112 metros e 84 metros. Ela precisa cortar essas fitas em pedaços, de mesmo comprimento. O mesmo serve tanto para o MMC como o MDC. Ai, professor, e agora? Mas como que eu vou saber se ele quer MMC ou MDC? Calma, vamos continuar.
sendo cada pedaço o maior possível, por causa dessa palavrinha. Quando a questão é de MDC, a palavra maior aparece. Ou aparece maior, ou aparece máximo. Então, quando for de MDC, apesar de aparecer mesmo igual lá no MMC, também aparece a palavra maior. Pronto. Então, o que essa questão quer? Ela quer o MDC de 164, 136, 112 e 84. Mas, antes disso, vamos terminar, né? O número máximo de pedaços, então ela quer o número máximo de pedaços e o comprimento. Beleza. Em metros de cada pedaço serão. Então, ela ainda quer em metros. Perfeito. Questãozinha ajudou a nossa vida demais. Professora, mas não aparece assim em prova. Aparece sim. Essa questão é de concurso, tá? Aparece. Prontinho, escrevi todo mundo aqui. Vamos ver se essa galera é divisível por 2. Quais são os critérios do 2? Ué, termina em 0 ou em número par. Todo mundo termina em número par? Sim, ó. 4, 6, 2, 4. Então, todo mundo é divisível por 2. Então, eu posso colocar aqui, sem medo, 164 dividido por 2 é 82. 136 dividido por 2 é 68. 112 dividido por 2 é 56. Opa! E o 84 dividido por 2 é 42. E agora? Dá ainda para dividir por 2? Dá, ó. Todo mundo termina em número par. Então, vamos lá, mais uma vez, por 2. 82 por 2 é 41. 68 por 2 é 34. 56 por 2 é 28. E 42 por 2 é 21. Beleza. E agora? Bom, agora eu já sei que não posso mais colocar o 2, porque qual que é a brincadeira do MDC? É ou divide todo mundo ou não divide ninguém. Como eu sei que não dá para colocar o 2? Bom, 21 não termina em 0 e nem número par. 41 não termina em 0 e nem número par. Então, descarto o 2. Vamos para o próximo número primo. Qual que é? O 3. 41. Dá para dividir por 3? Não sei. O que eu faço? 4 mais 1 é 5. 5 está na tabuada do 3? Não tá. Então, não dá para dividir por 3. Então, eu não preciso nem testar os outros, porque se um não dá ninguém. Beleza? E por 5? Ué, por 5 também não dá. Não tem que terminar em 0 e 5. Então, não dá. Gente, chegamos aqui num impasse. Não vai ter mais nenhum número que divide todos esses 4 ao mesmo tempo. Acabou aqui. Ou divide todo mundo, ou não divide ninguém. Para a conta. Então, o MDC vai ser 2 vezes 2 é 4. Se a gente estava trabalhando com metros, metros e metros, a resposta só pode ser em metros, gente. Então, essa é a segunda parte que ele quer. É o comprimento. Já vamos olhar para a questão. A já pode tirar, porque não é 6, é 4. A D já pode tirar. E a E também já pode tirar. E agora, professora, como que eu vou descobrir o número máximo de pedaços obtidos? Gente, é simples. Pega esse 4 e divide todos esses números aqui. O resultado da divisão, você vai somar todo mundo. Você vai pegar 164 dividido por 4, 136 dividido por 4, 112 dividido por 4 e 84 dividido por 4. O resultado dessas divisões você soma. Nossa, professora, ainda vou ter que fazer isso? Não, querido, você já fez. Olha aqui, ó. Você só fez por etapas, mas no final é a mesma coisa se eu fosse dividir por 4. Então, 164 dividido por 4 é 41. Você já fez isso. Agora é só você somar. Prontinho. O que eu sempre falo para vocês? Faz de 2 em 2, que fica mais fácil. 41 com 34 dá 75. E agora? 28 com 21 dá 49. É bem mais fácil.
acaba que às vezes nem precisa ficar montando a continha. Só de olhar você já consegue somar. Então faz de 2 em 2 para acelerar o seu processo. Agora, 75 mais 49 é 124. Letra B. O número máximo são 124 pedaços e o comprimento em metros é 4 metros. Beleza, gente? Tranquilo? Agora vocês já estão sabendo diferenciar uma questão de MMC de uma questão de MDC? Apareceu a palavra maior ou máximo, é MDC. E aí você tem que analisar. Tá todo mundo em metros, a resposta só pode ser em metros. Matemática não é bagunça não, tá? Ou você trabalha todo mundo em metros, ou todo mundo em centímetros, assim como a gente viu lá com os dias no MMC. Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Eu espero que agora vocês consigam fazer bem tranquilamente qualquer questão de MMC e de MDC. Então, até a próxima aula. Eu espero por vocês e tchau, tchau!